Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações. Tem muita gente perdendo os próximos vídeos porque está esquecendo desse pequeno detalhe. Deixa o like, vamos mostrar para o YouTube que o Vasco dá audiência. O vídeo de hoje está muito especial. Primeiro, eu falei em vários momentos que a estreia do Felipe Coutinho estava programada para o Maracanã diante do Corinthians. Porém, um documento da CBF, que eu vou mostrar, acaba alterando a estreia do Coutinho. Será provavelmente fora de casa. Eu vou mostrar os documentos e você vai entender. O Vasco vai anunciar um novo diretor executivo, o Marcelo Santana. Vamos até a Bahia. Márcio Martins, jornalista renomado, experiente, respeitado na Bahia, jornalista de várias Copas do Mundo, ex-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, a ACEB. Ele vai traçar um perfil aqui do Marcelo Santana. Chega a dizer que ele caiu de paraquedas. Vou rodar a vinheta para que você se inscreva no canal. Vinheta rodada, se inscreveu no canal, né? Ainda não? Se inscreva agora! Deixe também o seu like. Vamos falar do Felipe Coutinho. Eu preciso falar para você sobre o Felipe Coutinho. Até porque eu passei a informação de que ele iria estrear diante do Corinthians. E agora eu preciso falar para você que o jogo não será mais contra o Corinthians e que tampouco ele poderá ser regularizado no dia 10. A regra não é só para ele. Para todos, eu vou te explicar. Mas antes, vamos falar do Marcelo Santana, que será o novo diretor executivo do Vasco da Gama, assumindo o cargo que era do Pedro Martins. O Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas isso vai se confirmar. Mandou um vídeo para mim, Márcio Martins, eu repito aqui, é um jornalista respeitado na Bahia, que já foi em várias Copas do Mundo, tem credibilidade, ex-presidente da ACEB, Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. Ele conhece muito bem o ex-presidente do Bahia e agora diretor do Vasco da Gama. Preste atenção, Márcio Martins, falando sobre o Marcelo Santana. Olá, Baran, grande abraço para você. Falar de Marcelo Santana, para quem está na Bahia, é fácil porque todos conhecem, né, a trajetória recente dele. Ele é um dirigente jovem que assumiu o Bahia entre 2015 e 2017 como presidente, mas antes disso sempre foi um jornalista, né, esportivo, torcedor do Bahia, e do nada ele caiu de paraquedas na presidência do clube. Eu explico como é isso. O Bahia passou por um momento de intervenção, vinha de gestões muito ruins, pífias, e no momento em que buscaram candidatos, né, para concorrer a uma eleição que estava muito polarizada com pessoas da oposição e que não representavam o grupo que tinha tomado o poder no Bahia judicialmente, e ele apareceu como um nome leve, uma solução para ganhar as eleições, e qualquer um que fosse colocado naquela ocasião, depois de uma intervenção, depois do Bahia passar por muito problema, aquele grupo que tomou o Bahia na justiça poderia eleger uma pedra, né? E quem foi eleito foi Marcelo Santana. Ele era muito criticado, né, pela torcida, porque era um jornalista, mas naquele momento ele teve o apoio do sócio e acabou sendo eleito, presidiu o Bahia de 2015 a 2017, conquistou na gestão dele um Campeonato Baiano, uma Copa do Nordeste, mas na gestão ele realmente não se notabilizou por grandes contratações, por uma gestão assim que pudesse ser elogiada pelo seu torcedor. Tanto que não continuou no Bahia e ao sair do clube junto com o Marcelo, né, que era o diretor financeiro do clube na época, eles colocaram a empresa e resolveram agenciar jogadores de futebol. Ele virou empresário do futebol e técnico de futebol e fazer negociações, intermediação de jogador de futebol. Não sei por que essa empresa deu certo, não deu, não tenho informações com relação a isso. Ele voltou para ser candidato à presidência do Bahia no ano passado, né, quando já estava o Bahia
com o Guilherme Belintani, que já tinha 2 mandatos. O Bahia já estava com o Grupo City, já tinha se transformado na Sociedade Anônima do Futebol. Ele se candidatou e o grupo que estava presidindo o Bahia ficou contra o Marcelo Santana e grande parte da torcida também contra, porque a grande problemática da eleição foi: ora, você é empresário de jogador de futebol e você vai comandar o Bahia? E aí, durante a campanha, veio uma declaração que pegou muito mal, né? O Bahia não estava bem, o Bahia, primeiro ano da SAF, estava praticamente caindo para a segunda divisão e só se safou na última rodada contra o Atlético Mineiro, que o Bahia ganhou e o Santos perdeu do Fortaleza e o Bahia conseguiu se safar da segunda divisão. E naquele momento de crise, o Marcelo Santana, para ganhar a eleição, e tinha 3 ou 4 outros candidatos no ano passado, ele saiu com uma informação de que teria votado contra a formação da Sociedade Anônima do Futebol com o Grupo City. Isso caiu como uma bomba, porque apesar da campanha ruim dentro de campo, houve investimento de mais de 100 milhões. Resultado, ele acabou perdendo as eleições, ele não conseguiu a presidência do clube. Neste período, ele se afastou da empresa para não configurar um conflito de interesses, mas logo depois da eleição, ele voltou a figurar na empresa de atletas, né, de agenciamento de atleta de futebol, atuando como empresário do futebol. De repente, depois de tudo isso, ele surgiu com o convite e assumiu o Clube de Natal, né, o América de Natal. Ele fez um trabalho desde o início do ano e continua até agora no América de Natal, agora que ele está saindo para o Vasco da Gama. Resumindo, ele aqui na Bahia tem um certo prestígio, mas com minoria da torcida, não teve uma situação favorável na última eleição, porque o torcedor realmente preferiu o Emerson Ferretti, que era muito mais confiável, porque tinha muitas informações desencontradas e muitas preocupações do torcedor, do sócio do Bahia, com relação a esse outro ramo de atividade que teria um conflito de interesses do Marcelo Santana para presidir o Bahia. Agora a gente está vendo de que ele partiu para um outro caminho, sendo diretor do América de Natal e agora assumindo o Vasco da Gama. É uma incógnita. O Vasco está fazendo uma aposta. Até agora, no curto momento, como diretor, como gestor, ele não tem mostrado um trabalho que a gente possa elogiar e dizer que tudo vai dar certo no Vasco. Ele, na Bahia, chegou a presidir o maior clube de futebol do estado, mas foi muito discreto durante um mandato de 3 anos e não se reelegeu e na última eleição perdeu para o Emerson Ferretti, que foi goleiro do Sport Clube Bahia. Baran, um grande abraço para você, tudo de bom, e a gente espera ter contribuído aqui com algumas informações com relação ao diretor de futebol que o Vasco está contratando. Um abraço, muito amigo. Obrigado, Márcio Martins, pelas informações. Vamos torcer para que o Marcelo Santana faça um grande trabalho como diretor executivo da SAF no Vasco da Gama. Estamos todos na torcida pelo Marcelo Santana. Bom, vamos falar do Felipe Coutinho? Eu falei em várias oportunidades que o Felipe Coutinho iria reestrear com a camisa do Vasco diante do Corinthians no Maracanã. E que o jogo seria no dia 11 ou no final de semana seguinte. Mas isso não vai se confirmar. E eu vou explicar por quê. O jogo Vasco Internacional, ele estava programado para uma segunda-feira no dia 8. A janela abriria no dia 10, Felipe Coutinho seria registrado e ele jogaria contra o Corinthians no dia 11 tranquilamente. Mas 2 decisões foram tomadas pela CBF, decisões importantes e que mexem diretamente com a estreia do Felipe Coutinho. O jogo do Vasco com o Internacional, ele foi antecipado para o dia 7. Por consequência, o jogo contra o Corinthians do dia 11 foi antecipado para o dia 10. E agora vem o detalhe. Estou mostrando aí os documentos da CBF. Os jogadores serão regularizados somente a partir do dia 11. Embora a janela se abra no dia 10, os registros serão feitos a partir do dia 11, para que não haja um desequilíbrio. Uma vantagem para times que vão entrar em campo no dia 11 com os novos contratados. Quem joga no dia 10
ou no dia 9, na mesma rodada, não poderiam se utilizar dos contratados. Então a CBF tomou essa decisão. Jogadores só serão registrados no dia 11, todos só poderão jogar na rodada subsequente. Então, o Felipe Coutinho, por essas duas decisões da CBF, antecipação do jogo do Vasco contra o Corinthians para o dia 10, e os jogadores serão registrados somente a partir do dia 11, inviabilizou a estreia do Coutinho contra o Corinthians. Por consequência, o jogo do Vasco contra o Corinthians será em São Januário. Não há mais o interesse em levar esse jogo para o Maracanã. E quando será então a estreia do Felipe Coutinho? O primeiro jogo do Vasco, pós-dia 11, será contra o Atlético Goianiense. O jogo será no dia 17, em Goiânia. E depois, o Vasco joga no dia 21 contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Portanto, Felipe Coutinho não deverá estrear pelo Vasco no Rio de Janeiro. Deverá ser fora de casa, porque não há por que o Vasco ficar segurando a estreia do Felipe Coutinho por tanto tempo para ele jogar só no dia 25 de julho, que é quando o Vasco joga em casa diante do Cuiabá. O Vasco não está bem na tabela, não está bem posicionado, não há por que ficar segurando tanto tempo a estreia ou reestreia do Felipe Coutinho para o dia 25 de julho. Lamentavelmente não será mais contra o Corinthians, eu estou explicando aqui todos os motivos. Por força de documento da CBF, ele estreia então fora de casa diante do Atlético Goianiense ou Atlético Mineiro, tá bom? Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, é fundamental. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco, programa ao vivo, para que a gente possa interagir melhor. Eu tô te esperando.